aqui. Vamos lá. Nós já lemos o texto, né? Que o Senhor disse que ele edificaria a igreja dele. Definição de eclesiologia, né? Essa palavra igreja no Novo Testamento vem de eclésia, do grego, né? O significado é um grupo chamado para fora, convocado ou assembleia, né? Então, é uma assembleia que está sendo reunida para tratar de alguns assuntos. E aí o interessante é que esse termo ele não é propriamente desenvolvido para falar da Igreja de Jesus, mas é um termo que é tomado de empréstimo, né, do grego, onde pessoas saíam do meio da sociedade para um certo lugar, para uma assembleia, para poder então estar tratando de alguns assuntos. Então, olha, se você pegar aí Atos, nós podemos testificar, só para nós vermos, Atos 19, 39, Atos 19, 39. É para ler, pastor? Por favor. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Então, é esse ajuntamento, né, de pessoas para tratar de alguns assuntos. Essas assembleias aconteciam, se a gente pegar no Antigo Testamento, elas muitas das vezes aconteciam na entrada da cidade. Lembra que Boaz, bem cedinho, ele encontra ali com um grupo de pessoas para tratar do assunto que era Ruth, né? A Moabita, que veio agora morar no meio do povo de Deus, e ali então tratava desses assuntos. Então, eclésia, igreja, né? E logia, que é o estudo da igreja. Eclesiologia é o estudo da igreja. Ainda pensando em definição, o melhor conceito para a eclésia, traduzido como igreja no Novo Testamento, é um grupo de pessoas que foram chamadas à parte ou para fora de outro grupo de pessoas, com um propósito específico. No caso dos cristãos, um grupo de pessoas que foram chamados para Jesus, em comunidade, que reconhece o seu senhorio como legislador da igreja. Então, o que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas que foram chamados para fora, né? Chamados para fora. Aqui nós já temos também uma indicação daquilo que é o conceito de santidade. Santidade é isso, é a gente ser tirado, né, desse contexto de vida secular, imoral, né, para poder então viver agora de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Então, igreja e santidade, elas estão caminhando juntas, né? A igreja, ela é cortada, né? O termo santidade tem essa conotação, né? Cortado. Então, a igreja, ela é tirada para fora para estar com o seu dono, que é Cristo Jesus. Seu legislador, aquele que vai direcionar. A partir de agora, esse grupo de pessoas, eles vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus.
Por isso que quando Jesus encontrava os seus discípulos, né, ele dizia assim, olha, me segue. A partir de hoje eu farei você que é um pescador de homens. Me segue. A partir de hoje você que é um cobrador de impostos, eu vou te ensinar outras coisas, né? Então é esse povo que é chamado para fora. E aí, sempre referindo a pessoas, né? Sempre que a Bíblia usa a palavra eclésia, traduzida para igreja, está se referindo a pessoas, nunca a um edifício, né? Quando fala de edifício, está usando uma figura, mas não uma linguagem literal, né? Não está falando de igreja como uma construção, um local específico. É por isso que Jesus vai deixar bem claro para a mulher samaritana. Eu sei que vocês estão lembrados desse texto, quando ela diz assim: onde é que nós vamos adorar o Senhor mesmo? Alguns dizem no nosso povo que é em Gerizim, mas o Senhor diz, o teu povo diz que é em Jerusalém, lá no templo. E Jesus disse: olha, mulher, a partir de agora não tem um lugar específico, porque a minha igreja agora adora o Pai em espírito e em verdade. A minha igreja é chamada para fora, né, de todo esse sistema, até mesmo religioso, para viver uma vida comigo, uma vida de verdade comigo, uma vida de conexão de espírito para espírito, né? Então, assim, olha, tanto a igreja local como a igreja universal de Jesus são chamadas de igrejas porque a composição e formação é feita de pessoas chamadas para Jesus Cristo e principalmente em Jesus Cristo, chamada para Jesus e em Jesus. É, e eu creio, para nós, né, que estudamos e estamos inseridos no ensino, eu penso que a nossa maior preocupação deve ser essa: ensinar as pessoas a conhecer Jesus, a andar com Jesus. Porque nós temos um grande desafio hoje. As pessoas, elas intrinsecamente, né? Nós já estudamos sobre isso. Nós somos pessoas religiosas. E é uma marca, né, segundo João Calvino, que Deus colocou em nossas vidas a semente, né, da divindade, a semente da religião. Só que a grande questão é quando a gente desassocia a religião do Deus verdadeiro, da divindade verdadeira, né? Então a gente acaba ficando somente com a religião e a religiosidade. O nosso papel é exatamente sermos igreja e também levarmos outras pessoas a serem igrejas, a ser igreja de Jesus. Isso só é possível através do ensino a respeito de Jesus. Então, lembra que sempre que a gente falar de igreja, nós estamos referindo a pessoas, nunca a edifício. Eu gosto até de fazer essa definição, né, de que a gente usa muito essa expressão, né? Você está indo hoje à noite para onde? Estou indo para a igreja, né? Mas assim, a gente está falando de igreja, que é aquele grupo de pessoas que nós vamos encontrar lá, ou é aquele edifício que é construído, né? Porque a gente também pode usar essa expressão no meio da semana quando não tem ninguém ali no templo e a gente fala assim, estou indo para a igreja, né? Para a igreja o que? Edifício, né? Então, quando a Bíblia fala de eclésia, ela está falando de pessoas. A igreja é pessoas. A natureza da igreja, a igreja tem sua origem divina. Por isso que Jesus diz assim, olha, eu edificarei a minha igreja. No pensamento de Deus, ela já era um plano definido antes da fundação do mundo. Paulo fala sobre isso aí, quando ele inicia a carta dele, né? Ele vai dizer depois no capítulo 2 e 3, né, que era um mistério que foi revelado, porque estava esse mistério, né? É um mistério porque estava nos planos de Deus, mas ele ainda não tinha revelado. Ele disse, mas quando chega a plenitude dos tempos, Deus então revela o plano dele, e o plano dele é a igreja, é essa família que agora todas as pessoas que conhecem a Jesus
passam a fazer parte dessa família. Já no princípio da igreja, isso é, em sua origem, está primeiramente uma decisão divina, antes mesmo de qualquer decisão humana. Este povo de Deus é constituído à medida que, individualmente, cada pessoa se decide em relação ao chamado da graça através do Evangelho. Isso aqui é interessante, porque como é que as pessoas passam a fazer parte dessa igreja? Elas fazem parte dessa igreja através do chamado do Evangelho. Por meio de quê? Da graça. A graça é que faz com que a gente conheça o Evangelho, e o Evangelho é boas novas a respeito de Jesus. Por isso que Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Romanos, lá no capítulo 10, ele vai dizer, olha, como é que eles vão crer se eles não ouvirem falar do Evangelho? Né? Porque só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, a natureza da igreja é divina, ela está no plano eterno de Deus e depois Deus então revela esse plano para os homens. Aí nós temos então, no Antigo Testamento, nós temos, né, uma profecia sobre o nascimento da igreja. É a profecia de Joel, muito conhecida por nós. Joel diz: olha, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, Joel está apontando para um tempo novo, né? Um tempo onde toda a igreja experimentaria da vida do Espírito Santo. Ou todo o povo de Deus experimentaria, né? E se tornaria essa igreja. E aí, então, nós temos a origem histórica da igreja. A ordem de Jesus, Atos 1:4, né? Lembra que Jesus ele vai dizer assim, olha, não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém, está chegando os dias em que eu vou cumprir a profecia de Joel, a promessa do meu pai, então fique em Jerusalém. Ah, a ordem ela é cumprida pelos apóstolos, e aí quando a gente está lendo ainda no capítulo 1, versículo 15, nós vamos ver que um grupo de pessoas estão reunidos ali naquele mesmo lugar que Jesus ele celebrou a última ceia com os discípulos dele no cenáculo. Eles estão reunidos ali, estão na expectativa de que a promessa de Deus vai acontecer, né? E aí no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos nós vemos o derramamento do Espírito Santo. E aí então, ali historicamente nasce a igreja, né? Porque, claro, nos planos eternos de Deus ela existe, na caminhada dos discípulos com Jesus ela está se formando, né? Mas historicamente ela, então, dentro da geografia de Jerusalém, ela acontece exatamente ali no dia do derramamento do Espírito Santo. É naquele dia que Pedro agora, né, o líder dessa igreja, lembra que Jesus deixa bem claro, né, que ele dá as chaves do reino para Pedro, para que ele possa então, através desse poder, abrir as portas do reino para que as pessoas agora entrem e façam parte da igreja. Pedro agora, em Atos 2, ele prega um sermão onde Cristo é o tema principal, que nós chamamos de sermão cristocêntrico, né? Cristo está no centro da pregação de Pedro. E ali no dia de Pentecostes, onde a igreja ela nasce, diz o texto bíblico que quase 3.000 pessoas passam a fazer parte dessa igreja, porque o clamor deles foram: o que nós faremos? O que nós faremos? E Pedro diz: arrependa, crê no Senhor Jesus. E eles então entregam as suas vidas a Cristo, e ali nasce a igreja em Jerusalém. Se nós continuarmos estudando o livro de Atos dos Apóstolos,
nós vamos ver que essa igreja ela vai crescendo em Jerusalém. Ah, nós vamos ver Jesus cumprindo a promessa dele de que ele edificaria a igreja e que ele traria pessoas para essa igreja. Se vocês é, trouxerem o texto de Atos, no final vai dizer que essa igreja caiu na graça do povo e Deus ia acrescentando diariamente aqueles que iam crendo. Se vocês partirem um pouquinho mais para frente, vocês vão ver que agora não se fala mais de 3.000, mas já está falando de 5.000. E a igreja vai crescendo em Jerusalém. Ah, mas aí, quando a gente caminha um pouquinho mais, nós vamos ver que essa igreja ela sai agora de Jerusalém. Ela chega em Samaria, ela chega na Judéia e agora ela parte para os confins da terra através do ministério que nasce em Antioquia da Pisídia, né, onde Barnabé e, e, e Paulo é separado para uma obra especial e agora o evangelho parte levando as boas novas e a igreja agora ela vai chegando na Europa, na Ásia Menor e a igreja então ela vai crescendo até chegar aos confins da terra, né? Então a igreja, a ordem dela é essa, né? Ela nasce em Jerusalém e ela caminha agora até os confins da terra. É por isso que, quando a gente faz um estudo de Atos, né, Atos não tem uma conclusão. Por quê? Porque a igreja ela continua sendo escrita, né? Se Atos é um relato do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo na vida da igreja, então Atos continua sendo escrito nos nossos dias, igrejas continuam sendo é, fundadas e, e a promessa de Jesus continua em ação, né? Mas o nosso ponto aqui é, a igreja historicamente, ela nasce em Jerusalém. E então nós precisamos falar de igreja. Nós precisamos falar de igreja local e de igreja universal, né? Então, a igreja, ela reúne nas casas. E aí, irmãos, é interessante porque assim, quando a gente está ali no primeiro século, nós não temos esse modelo de igreja que nós temos hoje reunindo em um templo, né? O texto vai dizer que eles, claro, reuniam no templo, mas não é que eles tinham um dia especial no templo de Jerusalém, que os judeus disseram, olha, já que nasceu a igreja aí, então agora a gente tem os nossos dias, né, de sacrifício e vocês têm um dia especial que vocês podem prestar o culto de vocês a Jesus de forma alguma, né? A igreja ela reunia ali no pátio do templo, ou seja, eles marcavam um dia onde eles encontravam ali, mas a igreja ela de fato reunia nas casas, né? Então a gente vai ver vários relatos de Paulo falando da igreja que estava na casa de Priscila e Áquila, que estava na casa. ah, Me passou aqui, mas nós temos vários relatos. A igreja era uma igreja local e uma igreja que reunia nas casas, né? Ah, mas aí a igreja ela parte agora para fora desse contexto de Jerusalém, ela entra agora, né, ah, na Europa, na Ásia Menor, ela continua reunindo nas casas, mas quando o imperador Constantino ele faz uma fusão agora de Estado e igreja, a igreja passa agora então a ser uma igreja local, mas uma igreja que se reúne também nos templos, né? Então, a igreja local fala de uma igreja que está localizada em uma cidade. Mas a igreja também é essa igreja que está em toda a terra, que é chamada de igreja universal, né? É a igreja católica, né? Não católica romana, não universal do reino de Deus, mas essa igreja de todas as pessoas, em todos os lugares, né?
Cristo e a igreja no Novo Testamento é essencialmente cristocêntrica. A sua pessoa, obra e ministério determinam a estrutura e a vida da igreja. Olha, presta atenção nisso. Nós vamos retomar aqui a nossa introdução, né? Porque o que que é a igreja? A igreja fala da pessoa de Jesus, do ministério de Jesus, né? Então, aquilo que Jesus é, reflete o caráter da igreja. Então, quando a gente fala de igreja, a gente fala de servir, de pessoas que estão se ajuntando com o propósito de servir uns aos outros. Olha o que que Marcos diz, que Jesus ele veio para servir. Tanto que no Evangelho de Marcos, Jesus ele é o servo sofredor, é aquele que vem para servir as pessoas, né? Por isso a igreja é uma diaconia, né? Então, diácono traz esse significado, né? Aquele que serve. Todos os crentes devem ser aperfeiçoados para a obra do ministério da edificação do corpo de Cristo. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, aí ele vai dizer que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, mas que o objetivo desses ministérios é poder estar edificando os outros ministérios, né? E então Paulo vai mostrar que toda a igreja ela foi chamada para desenvolver um serviço com o propósito de edificar ela mesma. Nós edificamos uns aos outros, né? Por isso que essa expressão uns aos outros vai aparecer diversas vezes no Novo Testamento. Então a igreja é esse povo que tem a consciência de que não é essa consciência de que uns foram chamados para servir e outros para serem servidos somente, mas que todos foram chamados para servir e que, em contrapartida, todos são servidos. Então, quando a igreja tem essa compreensão, ela entende que não há lugar no corpo de Cristo para pessoas que não queiram trabalhar, né? Porque serviço é trabalho, né? Então, assim, todos aqueles que são chamados para fazerem parte do corpo são chamados também para trabalhar nesse corpo, para edificar esse corpo. E aí, na apostila, esse material está na apostila que o seminário ele disponibiliza, vai dizer assim, olha, na igreja encontramos amor fraternal, né? Amor de família, admoestação, né, que é essa advertência que nós precisamos fazer uns aos outros, é essa exortação, né, em amor que nós precisamos estar desenvolvendo de uns para com os outros, esse alerta que não pode faltar, que não é papel somente da liderança pastoral, diaconal, mas é um papel de toda a membresia, né? Quando nós encontramos uns com os outros, nós temos a oportunidade de exortar uns aos outros, né? Essa exortação aqui é esse ensino que muitas das vezes traz um alerta também dizendo, olha, cuidado, isso que você está fazendo pode te levar para uma situação muito complicada. Então tenha cuidado. Esse é um papel de toda a igreja, né? De encorajamento. O papel nosso é o papel de encorajarmos uns aos outros, de socorrermos e ajudarmos, né? Financeiramente, e de todas as formas que nós pudermos ajudar uns aos outros, nós somos chamados para servirmos. Cura, milagres, visitação aos enfermos e encarcerados é função de uma igreja que encarna o Cristo ressurreto que veio para servir e não para ser servido. Jesus é rei e pastor, a igreja então precisa exercer a sua missão pastoral. Toda a igreja deve praticar, né, administração, aconselhamento, ajuda, mas todos são responsáveis no sentido de
reabilitar o irmão errado e de levantar o irmão caído. Esse é um papel, então, pastoral. Toda a igreja, de uma certa forma, ela exerce a função pastoral, que é a função do cuidado, tá bom? Assim como ela exerce a função da exortação, né, como liderança nessa associação com Jesus de rei, ela também exerce essa função pastoral de cuidado de uns para com os outros. O sacerdócio, Jesus Cristo, ele é sacerdote, por isso a igreja é um sacerdócio. Pedro vai falar sobre isso aí, em 1 Pedro 2, 4 e 5, mas ele vai falar também no, no versículo 9 que nós somos uma nação sacerdotal e que agora, como sacerdote, o nosso papel não é mais, né, oferecer sacrifícios de animais, mas é oferecer sacrifícios espirituais. Por isso que na visão de Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 12, ele diz que agora nós aproximamos do altar não com o sacrifício na mão, mas com o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se torna agora um culto racional ao Senhor. Agora não é mais oferecido um animal, mas é o próprio corpo em sacrifício, a própria vida em sacrifício. Essa é a oferta que Deus quer, é um sacrifício espiritual, é uma entrega ao Deus verdadeiro. Assim, né, como Jesus, ele é profeta e apóstolo, e aí nós precisamos entender que o profeta é aquele que traz a revelação e o apóstolo é aquele que leva essa revelação, né? Então Jesus, ele é essa pessoa que traz a revelação de Deus, ele é a própria revelação, porque ele é a palavra, é o verbo que se fez carne, mas ele também é, entra no cenário e ele leva essa mensagem. Por isso que os evangelistas vão sempre mostrar Jesus em um movimento constante, né? Nos povoados, nas cidades, fazendo o quê? Levando as boas novas do reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus chegou. O reino de Deus agora está com vocês, né? A boa notícia é essa. E nós, como igreja que reflete a vida de Jesus, nós então nos tornamos esses profetas também, né? E profeta, quero aqui massificar isso, né? Profeta é aquele que traz a revelação, o ensinamento de Deus, da palavra de Deus. Nós então encarnamos o Cristo vivo agora quando nós somos aqueles que trazem revelação, mas que leva essa revelação para todos os lugares, né? Na linguagem de hoje, nós não temos mais a figura do apóstolo, mas a figura do missionário. Por isso que a igreja, ela não faz missões, ela vive em missão, né? A proposta de Jesus não foi quando vocês forem, vocês preguem o evangelho. A proposta de Jesus é indo prega o evangelho. Ou seja, por onde vocês passarem, vocês pregam o evangelho porque vocês são a comunidade do Cristo missionário, né? E vocês, então, por onde passam, vocês fazem a missão de Deus. Deixa eu ver, eu acho que dá para a gente parar um pouquinho aí, não é? Vamos parar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho nessa introdução. Vou dar um intervalo, como eu disse, não quero cansar vocês demais só com exposição. E aí já vou passar umas duas perguntazinhas para vocês fazerem a aplicação do nosso conteúdo até agora. E aí a gente retorna. Vamos lá, vamos abrir o vídeo um pouquinho aí. Vocês que eu estou vendo só Alex e Rose aí sempre com o vídeo aberto. Aqueles que puderem agora, por favor, abre um pouquinho para a gente poder estar olhando assim
mesmo pela telinha, um no olho do outro, né? Opa, muito obrigado. Muito obrigado. Então, e aí? Igreja, eclesiologia. Até aí, tudo bem? Quer comentar alguma coisa? Tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês aí nesse início de eclesiologia? Olha, eclesiologia, dentro de teologia sistemática, a gente vai dar uma pincelada porque vocês têm uma disciplina só de eclesiologia e aí a gente aprofunda um pouco mais, né? Agora a gente vai pincelando os assuntos que está dentro dessa disciplina. Ô, pastor, Sim? Daqui. é, às vezes as pessoas, assim, às vezes acontece de algum membro, né, de uma igreja ou de um grupo de santos, né? Uhum. Às vezes ele sai da comunhão, assim, da igreja, mas isso não significa que ele se afastou de Cristo, né? Que às vezes sai e não fica, né, por algum motivo, assim. Então, no caso, Você a fala. igreja, como você explicou, né? A Uhum. igreja somos nós, né? Então, às vezes Isso. acontece da pessoa sair daquele grupo, fica um tempo fora ali, mas acredito que ele não perde a comunhão com o Senhor, né? Porque Então, acredito, né, uma vez salvo, né, não perde a salvação. Eu acredito assim. é interessante sua colocação. Agora, é interessante também a gente fazer algumas ressalvas, né? A pergunta que a gente precisa fazer é por que essa pessoa ela afastou dessa, dessa comunidade, né? Qual foi o motivo, né? Se ela foi ferida, ela precisa então ser procurada e precisa ser restaurada a esse rebanho. Existe uma definição, deixa eu ver se eu lembro aqui, diz assim, olha, nem todos que fazem parte da igreja local fazem parte da igreja universal. E a igreja de Cristo é a igreja universal, né? Mas todos que fazem parte da igreja universal precisa fazer parte da igreja local, né? Então, assim, se alguém saiu desse convívio, precisa perguntar por quê, né? Porque, assim, a Bíblia, ela traz essa ideia, né, de que nós somos templo, morada do Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia traz a ideia de que o templo onde Deus habita é a igreja no todo, né? Porque senão a gente vai contentar com aquilo que é o grande fenômeno hoje do Brasil, que é chamado de desigrejados, né? Então as pessoas dizem assim, olha, eu não estou na igreja local, mas eu faço parte da igreja de Cristo, né? Eu continuo orando, eu continuo lendo a Bíblia, só que essa mesma Bíblia vai dizer assim, não deixa de congregar. Essa mesma Bíblia vai dizer, né, como nós acabamos de mostrar aqui agora, né, que se nós encarnamos Cristo Jesus, nós precisamos servir uns aos outros. Então, se essa pessoa está fugindo desse convívio com os outros irmãos, né, para que ela não venha talvez servir, para que ela não venha ser confrontada, aí existe um grande perigo, né? Talvez seja até uma indicação de que essa pessoa ela não foi salva em Cristo Não Jesus, foi salva. não é? Em relação que também é interessante porque o apóstolo Paulo ele explica sobre isso aí, né? Que Hum. nós somos como um corpo, né? E um precisa do outro, né? Para Exatamente. justamente para essa edificação, Uhum, né? Jesus é o cabeça e nós. Então a mão ela não consegue viver sozinha, verdade. né? Então nesse sentido no jeito que o apóstolo Paulo falou, ele explicou bem, deixou bem Uhum. claro, né? Então, e E da nós Clécio, igual, precisamos, desculpa, pode finalizar. né? Só para concluir, Uhum, nós precisamos estar junto, né? Justamente para um edificar o outro, né? Às vezes no ministério de mestre que um tem, outro é profeta, outro, né? É pastor, e um vai ajudando no crescimento um do outro, né? Na edificação.
Paulo, quando ele está escrevendo, né? E aí eu vou voltar no ponto que eu queria falar com vocês. Paulo, quando ele está escrevendo aí a carta aos Efésios, que eu acho que é uma das cartas assim, mais completas quando nós estamos querendo conhecer mais a respeito da igreja, né? Ele vai falar sobre essa multiforma, essa, esse multicolorido de Deus que é a igreja, né? Então ele está dizendo de uma igreja que tem muitas cores e que traz um esplendor. Então assim, nós somos igrejas, né? Porque nós estamos unidos mesmo sendo diferentes, né? Estamos em unidade na diversidade. Essa é a expressão, né? Então, assim, eu volto para o ponto. Se uma pessoa é um cristão em Cristo Jesus e ela vive em um país onde ela não tem condições de congregar, aí tudo bem, né? Ela é igreja em casa, né? Porque ela não tem condições. E mesmo assim, nos países onde há perseguição, a, os irmãos eles vão identificando uns com os outros e eles lutam para encontrar uns com os outros, né? Igual na China, eu fiquei sabendo agora através de leituras, há alguns dias atrás, né? Que por causa da perseguição, eles alugam um, uma grande embarcação, entra nessa embarcação e vai cultuar a Deus em alto mar por causa da perseguição, né? Outros vão cultuar em buracos, né? Escondidos em um buraco. Então, assim, a Igreja de Cristo Jesus, ela quer estar perto um do outro, por mais que seja difícil, né? Igreja é um lugar difícil, é claro que é, mas os irmãos querem estar perto um do outro. Por isso que a igreja traz essa figura de família, né? Família para vocês é um lugar difícil? Para mim é. Por mais que é meu irmão de sangue, né? Mas nós temos diferença, tem hora que traz algumas ideias que a gente não concorda, mas a gente quer estar. Se a gente ama a família, a gente quer estar perto da família. Igreja é isso. Tem mais alguma coisa que vocês querem tratar aí antes do intervalo? Parece que não. Então, vamos para algumas. Sim, Léo. Ô, pastor, você é Sim. diferente dos iguais. Fazer uma perguntinha aqui. A Fica à gente falou vontade, meu querido. da Igreja Universal, da Igreja de Uhum. Cristo, e como a gente pode classificar uma igreja fruto de divisão. Aqui na cidade vizinha próxima aqui, está acontecendo a seguinte situação aqui. O pessoal, o pastor, acho que era o líder e tal, aí ele teve alguma dificuldade com a sede, e aí parece que queria mudar só um nome, né, da igreja. Uns querem acrescentar e outros querem que permaneça como está, porque ela é fruto de uma igreja americana. Uhum. E aí, resumindo, ficou no impasse, aí entrou na justiça e agora a igreja se dividiu. Aí uma parte alugou um templo e aí outros permaneceram no templo. Esse que alugou o templo agora entrou na justiça e por meio de uma ação judicial retornaram ao templo e os que estavam no templo saíram do templo. E aí eu fiquei me perguntando, rapaz, como é que eu poderia classificar, né, essa igreja? Porque é uma situação extremamente difícil e complicada. E como o senhor poderia classificar, né, uma igreja nesse formato? Léo, eu vou olhar para as escrituras, né? Primeiro, nós vamos estar falando sobre um pouco, né, mais adiante sobre isso, né? Que a igreja ela é una, por isso nós vamos ver sempre esse incentivo, né, a não divisão. A gente sempre vai ver nas escrituras o Senhor nos ensinando, né, a vivermos unidos apesar das nossas diferenças, né? Então, assim, o que a Bíblia dá a entender é que divisões aborrecem o Senhor, né? Porém, quando nós estamos falando de seres humanos,
eu gostaria de usar a questão da igreja de Corinto, né? E a igreja de Corinto, então, você fala assim, como você classificaria, né? Eu classificaria como uma igreja imatura, uma igreja que ainda não alcançou maturidade. A membresia dessa igreja, ela não alcançou maturidade ainda, né? Talvez os líderes que deveriam já ter alcançado maturidade, eles não alcançaram, por isso é uma igreja imatura. E eu estou usando a expressão de Paulo quando ele escreve aos Coríntios. Ele vai dizer assim: vocês ainda não são pessoas maduras, mas vocês são carnais. Mas ele continua chamando de igreja, né? Ele diz assim: quando vocês dizem aí que uns são de Paulo, outros são de Apolo, né, e alguns são de Cristo, vocês são carnais, vocês são imaturos. Vocês já deveriam estar comendo um alimento mais sólido, mas ainda estão bebendo leite. Ah, uma outra questão que Paulo vai tratar dentro da igreja de Corinto é esse fato que você trouxe aí, né, de irmãos que é, levam outros irmãos aos tribunais, e Paulo vai dizer assim: olha, será que não tem no meio de vocês aí pessoas que possam tratar das divergências que vocês têm de uns para com os outros, né? E aí Paulo vai trazer um fato que é extraordinário. Ele diz assim: será que vocês não sabem que nós, Igreja de Cristo, haveremos de julgar os anjos? E ele está falando de anjos caídos, né? Que nós julgaremos. Então Paulo vai dizer assim: como é que vocês se atrevem a levar um irmão diante de um tribunal? Porque quando isso acontece, o que acontece é que traz escândalo. Essa igreja traz escândalo, né? Talvez você está trazendo esse fato exatamente porque isso escandaliza você e escandaliza as pessoas da cidade onde essa igreja está inserida, né? E traz dificuldade para o avanço do evangelho, né? Porque as pessoas agora começam a generalizar, a colocar toda a igreja nessa mesma direção que eles estão vendo, né? Mas a pergunta que você fez é: eu considero, olhando para as escrituras, como uma igreja imatura, mas claro, ainda uma igreja de pessoas que têm a possibilidade de amadurecer e de caminhar agora para uma compreensão de que nas diversidades, olha, você imagina só uma igreja ela dividindo por causa de um nome, né? Imagine se acontecer coisas mais graves nessa igreja. Então, é falta de maturidade. E diga-se de passagem, o contexto de igreja brasileiro tem uma porcentagem muito grande de igrejas locais imaturas, né? Porque basta acontecer alguma coisinha que um líder ali insatisfeito sai e funda outra denominação, e isso é muito triste. E é uma Então igreja tá, muito consolidada na região, tem muitas congregações e tal. A nível Brasil, né? É muito pois é, consolidado. pois é, né? Hoje é tão E comum isso, né, pastor? E assim, a gente olha, no contexto geral, sem essa intriga aí, vamos dizer, local, até as próprias igrejas que, vamos dizer, todas têm fruto de divisão. sim, sim, Todas, aham, né? aham, Todas. Se existem várias denominações com várias placas diferentes, é porque todas se dividiram, uma foi dividindo até chegar a esse ponto. Só que é exatamente. interessante que, independente da divisão, é a igreja de Jesus. Uhum, E a maioria fica uma julgando a outra o tempo todo, né? verdade. O Assembleia fala do Batista, o Batista fala da moderna, a moderna fala Do do presbiteriano, tradicional, do presbiteriano, e é o tempo todo a gente vê isso aí. É como se Jesus não fosse o Senhor de toda a igreja, né? E há essa uhum, disputa o tempo todo, né? A minha igreja, é o que a gente costuma ouvir, né? A aham, minha igreja é assim, a minha igreja é embasada nisso aqui, né? Na minha igreja é assim, e assim vai rompendo, e Jesus lá só olhando para nós e falando, é tudo meu. E olhando Agora, também e falando assim, que criancice é essa, né? Você já deveria ter esse, amadurecido um pouco esses mais. meninos me dão É. trabalho demais.
Agora, essa igreja que Rose está falando isso, essa divisão que Rose está falando, da divisão que Leonardo está falando, tem um pouquinho de diferença, né? Por exemplo, a divisão que Léo falou é uma divisão que aconteceu uma separação do templo físico, né? Uhum. E a que Rose está falando é uma divisão que existe dentro do templo, igreja, que somos nós, né? Então, por exemplo, aquela divisão causou o quê? Uma separação do templo físico e uma separação também do templo, que é o templo que somos nós, né? Igreja, que somos nós. Agora, nessa divisão que o Rose falou, existe isso no contexto universal, como se diz, que é uma divisão, existe divisão dentro da igreja, dos departamentos, de alguns membros, né? Que tem alguns membros, que não, que ele já está comendo um alimento bem mais sólido, como o pastor Jean fala, tem membros que são. Agora, tem outros membros que ainda estão comendo aí uma misturinha, uma polpa, né? Então, é uma igreja que não está 100% madura, né? Então, eu vejo, assim, essa divisão universal e uma divisão que é um problema, que é essa divisão que o Léo falou aí, porque eu acredito que Deus, ele não opera no meio de divisão, né? E nesse caso aí, a gente fica mais triste ainda dessa divisão, porque essa divisão chega a prejudicar alguns membros, né? Do nosso corpo. Quando nós tomamos uma decisão errada, alguns membros são prejudicados, né? Verdade. Eram os escândalos, aí Jesus falou assim, olha, vai vir um escândalo agora, aí daquele que escandalizar, né? Por meio de quem vier o escândalo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas questões. Gente, eu falei que iria passar um exercício agora, mas a gente rompeu na conversa, então já ficou como aplicação, né, do nosso conteúdo até agora. Eu passo no grupo para vocês responderem em casa. Então, 15 minutos agora a gente retorna e vamos estar falando sobre as ordenanças da igreja, batismo e ceia, tá bom? 15 minutinhos, às 21h15 a gente retorna. Vou compartilhar com vocês aqui de onde nós paramos. Então, quando nós pensamos em igreja, nós temos duas ordenanças, né, ou ordens de Jesus, algo que a igreja ela precisa continuar fazendo até que Jesus ele venha de forma regular. E uma das ordenanças é o batismo. Jesus diz: vocês vão e em meu nome façam discípulos de todas as nações, batiza eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ceia, Jesus reúne os discípulos e diz assim: olha, faça isso em memória de mim, né? Então, as perguntas que nós temos quando nós pensamos em batismo e as orientações, né, que a Bíblia nos dá, é como deve ser o batismo, né? E aí nós temos uma diversidade de compreensão dentro, né, dos segmentos evangélicos reformados. Alguns acreditam que
O batismo ele pode ser realizado ainda na vida de crianças, né, como uma iniciação dos pais ou uma representação dos pais. E aí nós temos os luteranos, os presbiterianos, né, que acreditam que porque a criança ela faz parte do pacto, né, de salvação da família, então os pais eles representam e essa criança ela pode ser batizada. Na compreensão batista e que nós, né, acreditamos, nós acreditamos que o batismo ele deve ser feito quando a pessoa ela tem uma compreensão e possa, né, passar por esse processo, né, de discipulado para que ela atinja essa compreensão do que é de fato, né, a vida cristã e ela então possa ser batizada. Como deve ser então esse batismo, né? Assim como em algumas denominações acredita que pode ser, crianças podem ser batizadas e pode ser batizado também por aspersão, né, que é o borrifar uma certa quantidade de água sobre a pessoa. Na nossa compreensão batista, o batismo ele é realizado por imersão, né? E de onde então traz essa compreensão, né, de que a imersão seria a forma correta de, de batizar as pessoas, né? A própria definição da palavra, né, batismo, que significa imergir, né, mergulhar um corpo em líquido. E quando a gente pega então alguns textos bíblicos, nós vamos ver que é exatamente isso que acontece. E deixa eu pegar um texto para poder ler com vocês. Olha o que Paulo fala, né, aos Colossenses 2:12. Ele diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos, né? Aqui não fala especificamente, né, que esse batismo é o fato de imergir um corpo em água, mas a ideia aqui é que a água é exatamente esse local onde a pessoa é sepultada. O velho homem e a semelhança de Cristo agora, ela então ressurge da água, né, como um novo homem. E a gente vai ver isso também quando Filipe ele está evangelizando o eunuco diz que vê a água e diz assim, olha, o que que me impede de ser batizado? E Filipe diz assim, olha, nada, se tu creres, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele disse, eu creio. E o texto bíblico diz que eles então entraram e Filipe batizou o eunuco. E quando eles saíram ali da água, o eunuco já não viu mais Filipe, ele foi arrebatado e o eunuco seguiu o seu caminho, né? Mas também traz exatamente o que João fazia às margens do Rio Jordão. Diz que as pessoas iam até ele para que elas fossem batizadas. Então, dentro da nossa compreensão batista, apesar, né, de terem outras compreensões, o que nós acreditamos é que pela a definição da palavra, né, e alguns textos que trazem essa ideia, depois vocês podem ler também Romanos, capítulo 6, que trazem, né, essa fala sobre o batismo, essa morte e essa ressurreição. A ideia, então, é que o batismo ele é feito em água
onde o corpo da pessoa que vai ser batizada é imersa naquele líquido, naquela água. Outra pergunta no batismo é quem deve ser batizado, né? E o ensinamento bíblico é os que creem em Jesus. Então, Jesus deixa bem claro: vocês vão no meu nome, façam discípulos de todas as nações, e aqueles que creem, eles devem ser batizados. Qual é a idade, né? Hoje se pergunta muito sobre isso. Qual é a idade de uma pessoa, uma criança, ela pode ser batizada, né? E aí, então, assim, não existe uma idade específica, mas a compreensão é que se é uma criança e ela já compreende, né, a salvação em Cristo Jesus e ela compreende também o que é o batismo, então ela pode ser batizada. A forma do batismo, né, que Jesus ensinou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. A outra ordenança é a ceia, né? Qual o significado? A ceia traz esse significado da morte de Cristo. Por isso que a, a Bíblia vai trazer, né, essa ideia de que o pão que é partido é o corpo de Cristo. E o pão que foi partido foi o corpo de Cristo lá na cruz, né, para que nós pudéssemos ter vida. Então, a ceia traz esse significado, né, de vida em Cristo Jesus pelo seu corpo, mas também traz a ideia de unidade dos cristãos. É por isso que a, a Bíblia vai dizer que a igreja ela reunia e ela partia o pão juntos, né? Então fala dessa unidade. E Paulo, quando está escrevendo a carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer assim, olha, a respeito do que vocês estão fazendo quando vocês reúnem no momento de ceia, eu não posso elogiar vocês, porque quando vocês reúnem, vocês não esperam uns pelos outros, né? Vocês comem toda a comida, aquele que tem fome chega e não tem mais comida. Vocês, ao invés de esperarem uns aos outros, vocês comem, até embriagam, né? E aí Paulo diz, isso não é ceia, né? Ceia é quando ah, os irmãos sentam em volta da mesa e tem essa compreensão de que esses elementos que vão ser oferecidos simbolizam o pão, o corpo de Cristo e o cálice, o sangue de Jesus, e vocês então fazem isso juntos, né? Então a ceia traz essa ideia de unidade da igreja, mas também traz essa ideia de que toda vez que a igreja reúne e celebra com esses elementos, a própria pessoa de Jesus se faz presente. Cristo está no nosso meio, né? Mas também traz a ideia de que quando nós celebramos a morte de Jesus, nós anunciamos também a vinda dele, porque ele diz assim, até que eu venha, até que eu retorne. Então, a ceia traz essa expectativa do retorno de Jesus e essa proclamação de que Jesus ele irá voltar. Quem pode cear, né? Traz a mesma ideia do batismo. A ceia é oferecida para aqueles que creem em Cristo Jesus e que reconhece o significado e discerne bem, né? Quando Paulo ele está escrevendo aí aos Coríntios também, ele vai dizer assim que aquele que não discerne bem o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado, ou seja, quem não tem essa compreensão correta, come e bebe para a sua própria condenação. Em contrapartida, aqueles que discernem bem, né, esse ato de partir o pão e de tomar o cálice, eles recebem vida e recebem
saúde, né? Então, a ceia é para a comunidade da fé, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, essas são as duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja continuar fazendo. Ei, pastor Jânio, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, Alex, fica à vontade. Quando eu cheguei aqui na Batista, se estranhei um pouquinho, porque quando eu vim de São Paulo, eu vim da Assembleia, e lá eles ceava todo mês. Aí Uhum, aqui eu acho que como eu cheguei já tinha acabado, eu acho que fiquei uns 6 meses sem cear. Aí eu falei, uai, aqui não ceia não, estranhei, né? uhum. E ele demorava, falei, nossa, já tem 6 meses que eu tô aqui, não teve a ceia, mas eu acho que eu cheguei, não sei, no mês que eu cheguei tinha acabado de ceiar, eu acho que foi 3 meses sem cear. E assim, lá ele ceia todo mês, e aqui a gente às vezes é 3 em 3 meses. Qual é a diferença? O que que isso ocasiona? Vai da igreja, de cada, cada ministério, ou existe uma algo assim, uma explicação para isso? Não, não, Alex, eu acho que quando a Bíblia ela fala, né, de celebrar é uma ordenança, mas ela não fala com que regularidade, apesar de que eu também sou defensor de que a gente poderia ser mais regular, né? De cearmos com mais Sim. frequência, né? Então, assim, algumas igrejas entendem, né, que pode fazer isso de mês em mês, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, né? Mas é só Uhum. uma compreensão denominacional mesmo. E às vezes nem denominacional, né? Mas de igreja local. Mais de igreja Entendi. local. Eu Mas sei que o aí, pastor. pastor, eu me Hum, lembro que tempos atrás, a igreja ceava todo mês. então. Ei, E pastor, é aqui em Lagoa Real ainda ceia todo mês. todo mês. Todo Então, por isso. segundo domingo do mês. Aqui em Monte Uhum. Alto também, todo primeiro domingo do mês tem ceia. Em Então, Aracaju, ali. todo primeiro domingo. A nossa igreja também era assim aqui, né? Depois eu não sei o E que que pastor, só aconteceu. tem nós aqui de 3 em 3. Pois é, né? Ficamos aí. O testemunho é que todas as igrejas com a irmã, né? Por isso que eu fiz a ressalva, né? Que não é uma questão denominacional, né? Mas é uma compreensão local, até porque quando nós falarmos mais à frente sobre o governo da igreja, vocês vão ver, né, que o modelo congregacional, apesar da igreja estar ligada a uma convenção, mas a convenção ela não tem gerência sobre as igrejas locais, né? Então, cada igreja, dentro do seu entendimento, ela tem o seu planejamento, né, a respeito daquilo que ela vai fazer, né? Mas, como eu disse, eu também sou defensor. Eu passei 6 anos pastoreando a igreja no tanque, e a gente fazia isso também todo, se eu não me engano, todo primeiro domingo do mês, né? Todo mês a gente ceava, né? Quando a gente olha para a igreja primitiva, nós vamos ver que esse era um ato quase que diário, né? Porque a ceia é sentar em volta da mesa e fazer uma refeição. É claro que tinha a refeição e aí, claro, depois tinha, né, o partilhar esse cálice, né, como símbolo do sangue derramado. Mas era uma refeição que a igreja fazia, né? Tanto que quando a gente está lendo a carta aos Coríntios, a gente vê essa ideia, né, de que a igreja reunia para fazer uma refeição, mas eles não esperavam uns pelos outros. E aí Paulo fala, olha, vocês não estão celebrando uma ceia dessa forma, né? Ah, então, assim, a gente vê que na igreja primitiva era algo bem constante, Constante. né? E no nosso caso aqui, a gente tem perdido, a gente tem algumas reclamações a respeito disso, né? Eu Não. perguntei porque quando o pastor começou a falar assim, que quando nós celebramos a ceia, eu até anotei aqui alguns pontos, por exemplo, quando nós celebramos a ceia, também traz a ideia de unidade dos cristãos. E Uhum, quando nós celebramos a ceia, tomamos a ceia, celebramos também, né, anunciamos a volta de Jesus. Então, uhum, assim, são pontos que quando nós nos reunimos, nós também
que nós vamos ceiar, nós trazemos a nossa recordação todos esses pontos aqui, que é muito importante, né? Trazemos Uhum. essa lembrança de igreja, trazer na memória o que é que eles estão fazendo, o ato que eles estão fazendo, né? E às vezes os 3 meses se demora tanto para poder entender o que é aquilo, né? E eu acho que isso é uma forma também não de fortificar esses conceitos para a igreja, né? Por isso também, Alex, que talvez uma das argumentações, né, que a gente ouve dentro dessa questão, né, de um tempo a mais é que tudo aquilo que faz, né, constantemente, que cai na rotina. É um argumento, não estou falando que é o correto, né? Então, ele diz assim, olha, fazer só por fazer também não tem significado, né? Então, assim, Sim, com certeza. o que a gente defende é que pode ser feito de forma regular, mas sempre trazendo à memória, né, essas questões, né, para que a membresia ela compreenda de fato o que é a ceia do Senhor, né, e não apenas uma celebração, né, ali que a membresia faz sem refletir sobre o verdadeiro significado, né? Então, vou avançar um pouquinho mais. Aqui nós temos, então, algumas figuras da igreja, né? Quando a gente fala de figura, né, é aquilo que ilustra a igreja. Em uma linguagem figurada, a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, a igreja é o corpo de Cristo, aonde nós já falamos, cada membro compõe esse corpo e tem uma função nesse corpo. Mas a igreja também é a noiva de Cristo, né? E aí traz essa ideia do noivo que tem uma aliança com a sua noiva e de um noivo que prometeu que vem para o casamento com essa noiva, né? Mas também traz essa ideia de que a noiva ela tem uma aliança com esse noivo e é uma noiva que está sendo preparada e que prepara para o encontro desse noivo, né? Porque esse é o significado do casamento, né? É alguém que se preparou para aquele grande dia, né? E quando a gente lê esse texto aí de Efésios, nós vamos ver Paulo dizendo que Jesus ele está purificando a noiva dele para apresentar ela sem defeito, né? Mas também traz essa figura do edifício que nós já comentamos, né? Que é essa casa espiritual, essa morada de Deus, aonde cada membro é um bloco nessa edificação, né? Cada pessoa que faz parte da igreja é uma pedra que está sendo edificada nesse edifício que é a morada de Deus, né? Então vocês lembram que quando Salomão ele edifica um templo para Deus, ele diz assim, o que é esse templo, apesar de ser grandioso, né? Mas o que é esse templo comparado à grandeza do Senhor? O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí, quando Jesus entra agora no templo e usa, né, agora o chicote para expulsar os cambistas e faz aquela declaração, né, que a casa do meu pai deve ser chamada casa de oração, mas que se tornou um covil de ladrões, e ele é questionado sobre com que autoridade ele faz aquilo, ele diz assim, destrua esse templo e eu edificarei em 3 dias, né? E esse foi o grande argumento que eles usaram, dizendo que Jesus estava dizendo que ele conseguiria edificar um templo que durou tanto tempo, mas João vai deixar bem claro que Jesus estava falando que o templo que ele disse que se eles destruíssem, ele edificaria em 3 dias, era o próprio corpo dele, né? E aí então se cumpre, né, que Deus ele prepara um templo para nós morarmos, que é o corpo de Jesus. Então o templo aonde Deus habita não é nenhum templo físico de Jerusalém nem em Gerizim ou em qualquer outro lugar da face da terra, mas o templo que ele habita é no templo que é Cristo e que nós agora somos edificados em Cristo Jesus. Mas traz também essa ideia de rebanho
de Cristo, aonde desde o Antigo Testamento, né, nós vemos essa ideia do pastor e o seu rebanho, né? Isso é tratado de uma forma assim maravilhosa no Evangelho de João, quando ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as chamo pelo nome, elas me conhecem e eu sou conhecido delas, né? Então, é o rebanho de Cristo, onde ele é o bom pastor e a igreja é as suas ovelhas. Mas dentro da carta aos Efésios também nós temos essa figura de família, da grande família, e ali nós temos a revelação desse mistério, onde não existe mais uma distinção entre Israel e a igreja, né? Algumas linhas de pensamento, nós vamos até ver em escatologia, faz uma distinção muito grande entre Israel e a igreja, e na carta aos Efésios, Paulo deixa bem claro que a família de Deus é composta tanto de judeus quanto de gentios. É a família, a grande família do Senhor, né? Esse é o plano eterno de Deus, é ter uma grande família. Ele sempre existiu nessa comunhão com as pessoas da Trindade, mas agora ele chama para essa comunhão todos os seus filhos que fazem parte dessa grande família. E aí também traz essa ideia de lavoura de Deus, esse plantio que Deus está fazendo, né, que é a igreja dele. Então, todas essas figuras, né, trazem esse significado do que é ser igreja, né? Como lavoura, o Senhor nos planta, mas ele também espera que nós produzamos frutos, né? Por isso que ele sai e vê aquela figura e ela não tem fruto, e ele diz assim: olha, você nunca mais dará fruto. E ele era um símbolo de Israel, né? Quando a gente chega agora no Novo Testamento, nós temos João 15, onde ele diz assim: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. E uma vez que vocês são essa lavoura de Deus, vocês precisam dar frutos, porque o meu pai é glorificado nos frutos que vocês produzem. Quais são os propósitos da igreja, né? Isso aqui é muito interessante, né? Em relação a Deus, a adoração. É quando nós pensamos, por que nós somos igreja em relação a Deus? Para adorá-lo, né? Deus nos criou para que nós pudéssemos adorar o nome dele. Em relação aos cristãos, aos demais membros, edificação. Por isso a igreja é a igreja do serviço. É a igreja onde todo mundo trabalha para edificar todos, né? E em relação ao mundo, evangelização e misericórdia. Então, quando nós pensamos em igreja, qual é o propósito da igreja em relação ao mundo? Evangelizar, levar as boas novas, mas também exercer misericórdia nesse mundo. A igreja, ela é a igreja dos samaritanos, do bom samaritano, né? Daquele que compadece das misérias das pessoas que estão nesse mundo. Então, guarda isso no coração. Deus, adoração, os demais membros, edificação, evangelização e misericórdia, quando o olhar é para com o mundo. E aí, então, a gente precisa manter esse equilíbrio de cada um desses propósitos, né? Porque, assim, a gente pode acabar caindo, né, mais para uma direção e esquecendo das outras, né? A gente pode pensar que a vida é só adoração, então a gente vai querer viver agora só pensando em ajuntamento, né, no templo. Olha, vamos reunir para adorar. Nosso negócio é adorar, né? Mas aí a gente esquece que a gente precisa edificar uns aos outros e a gente esquece também que a gente precisa de evangelizar, né? Talvez esse tenha sido o problema da igreja primitiva, né? Porque a igreja primitiva, ela acabou exercendo essas duas funções: para Deus a adoração, para com os irmãos a edificação. Então eles começaram a adorar a Deus e edificar uns aos outros, mas esqueceram do mundo. E aí me passou o nome dele, ele disse que
porque a igreja não obedeceu, né, o que está escrito em Atos 1:8, né? É, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele diz que Atos 8:1 é a resposta de Deus. Deus manda perseguição para que a igreja não fique somente em adoração e edificação, mas venha também evangelizar e exercer misericórdia no mundo. É por isso que em Atos 1:8 nós vemos a igreja espalhando agora e levando as boas novas por causa de quê? Da perseguição, né? Então, olha, vocês imaginam só uma igreja aonde Pedro é pastor, João é pastor, aonde Barnabé está ali, né, consolando as pessoas, e um monte de irmãos maravilhosos, a igreja crescendo. Qual a tendência da igreja? Vamos ficar quieto aqui, né? Vamos edificar uns aos outros aqui, vamos ficar em Jerusalém. Mas aí Deus diz, olha, esse não é o propósito da igreja, não resume nessas duas direções. Vocês precisam evangelizar. E aí então vem a perseguição, né? Mas se nós pensarmos também só em evangelização, nós podemos incorrer no erro, né, de não edificarmos corretamente, e talvez isso é o que acontece com algumas igrejas, né, que dizem assim, olha, nosso negócio é pregar, 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 mas não tem tempo de edificar uns aos outros. E aí, quando a gente não edifica uns aos outros, a gente pode ter até muitas pessoas que levantam as mãos, mas que não são discipuladas, né? Então, edificação e adoração e evangelização. E aí, então, nós chegamos agora em igrejas mais puras e igrejas que são menos puras, né? Ó, existem falsas igrejas, nós já falamos sobre isso, né? Igrejas desde do antigo não, da época de Jesus, né? Já tinham falsas igrejas que eram chamadas, né, de sinagoga de Satanás. Então, nos nossos dias, né, o que que faz uma igreja ela ser falsa? Exatamente o ensino falso. O falso ensino faz uma igreja ser falsa igreja, né? Se a gente olhar hoje, a gente vai ter nas paredes de alguns templos, né, igreja do santo dos últimos dias, mas quando a gente vai olhar, o ensinamento é um ensinamento totalmente contrário àquilo que as escrituras ordena que seja ensinado, né? Então, nós temos falsas igrejas, mas também existem verdadeiras igrejas, e dentro dessas igrejas nós temos igrejas mais puras e igrejas menos puras. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver uma igreja que tinha um grau de pureza mais elevado, que era a igreja dos Filipenses, né? Que era a igreja dos Tessalonicenses. Nós vamos ver Paulo escrevendo essas igrejas, né? Não é que elas não têm problemas. Dentro da igreja dos Filipenses, nós temos uma disputa entre duas irmãs, que é Evódia e Sintique. E Paulo vai dizer, ajuda essas irmãs a, a resolver esse problema, né? Porque elas são pessoas extraordinárias, mas estão com dificuldade. Mas nós vamos ver muitos elogios da parte de Paulo à igreja aos Filipenses. Em contrapartida, nós temos a igreja de Corinto, que é uma igreja que o grau de pureza é baixíssimo, né? Então, nós vamos ter dentro de igrejas verdadeiras, igrejas mais puras, igreja com menos pureza. E isso pode estar associado, muitas das vezes, também ao contexto no qual essa igreja está inserida, tá? Vamos dizer, se você olha para o contexto da igreja de Corinto, é um contexto onde existe uma idolatria muito grande dentro daquela cidade e um culto à promiscuidade
muito grande. Então, isso vai influenciar também agora na vida da igreja. Aí o Inegruda, ele vai dizer que nós precisamos ter cuidado também quando nós falamos sobre pureza, né? Ele define pureza e vai dizer os cuidados que nós precisamos ter. Olha, pureza da igreja é o seu grau de isenção de doutrina e de conduta errônea e o seu grau de conformidade com a vontade de Deus revelada a essa igreja. Então, quando a igreja ela tem, né, uma doutrina que é o ensinamento da palavra saudável, né? E ela agora aplica, ela vive em conformidade, né, com esse ensino, essa igreja ela vai se tornar uma igreja mais pura, né? Em contrapartida, se ela não recebe esse ensino, ou mesmo se receber, ela não colocar em prática, ela vai se tornar uma igreja menos pura, porque o que purifica a igreja é a palavra. Lembra que Jesus, na oração sacerdotal, João 17, ele vai dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O meio de santificação para alcançar pureza que Deus usa é a palavra, né? Por isso é que nós precisamos preocupar em pregar a palavra de Deus, muito mais do que pregar aquilo que a gente acha, aquilo que são as nossas experiências pessoais. Experiências pessoais é interessante, mas quando nós estamos pregando a palavra, o mais importante é exatamente pregar aquilo que a palavra diz, né? E aí vocês, não sei se já estudaram, vão estudar, mas em hermenêutica nós aprendemos, né, que pregar a palavra é expor a palavra e aplicar a palavra, né? Na aplicação pode até entrar, né, alguma ilustração de experiência pessoal, experiência de outra pessoa, mas o mais importante é que essa palavra, primeiramente, ela foi exposta, a pessoa expôs o que Deus quer, para que os ouvintes compreendam qual é a vontade de Deus através daquele texto que foi lido, né? É isso que vai trazer pureza para a vida da igreja. E ele então prossegue dizendo: olha, é preciso trabalhar e orar pela pureza da igreja, mas pureza não pode ser a nossa única preocupação. Senão, os cristãos terão a tendência de separar-se em pequenos grupos de cristãos muito puros, né? Esse muito puro aqui está entre parênteses, porque não tem nem como ser tão puros assim, né? Nós estamos no processo de purificação, né? E tender a excluir aquelas pessoas que mostrem o menor desvio de doutrina ou de conduta, né? Talvez isso estivesse acontecendo dentro da igreja dos filipenses, né? Os judaizantes, eles estavam dizendo que eles já tinham alcançado uma espiritualidade tão elevada que tinha um grupo que era excluído. E aí Paulo vai ter que fazer aquela ressalva: olha, eu ainda não alcancei, eu estou fazendo uma coisa, eu vou esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, né? Então, nós precisamos ter cuidado, precisamos buscar pureza, mas precisamos buscar pureza com esse olhar, né, de que se não existe ainda um grau de pureza na vida de algumas pessoas, isso não implica que nós tenhamos que excluir essas pessoas e ficar perto de pessoas que nós entendemos que já alcançou essa maturidade, né? Nós precisamos, então, influenciar para que essa maturidade aconteça e cresça em toda a membresia. Quais são os sinais, né, que mostram que uma igreja está alcançando esse grau de pureza, né? Primeiro, doutrina bíblica, né? Passou aqui o nome, Mark Dever, ele lançou um livro que nós já usamos quando nós estamos falando especificamente sobre eclesiologia, 9 marcas de uma igreja saudável, e ele então vai mostrar, né, quais são as marcas que são encontradas em igrejas que são consideradas igrejas saudáveis, igrejas onde tem um grau de pureza mais elevado, né? E tá aí a doutrina bíblica, ou seja, a exposição das escrituras, né? Uso adequado das ordenanças, ou seja, essa compreensão do batismo e da ceia, né, que nós
acabamos de estudar. Aplicação correta da disciplina eclesiástica, nós vamos falar sobre isso no final, né? O que é disciplina eclesiástica. Então, assim, igrejas que compreendem o que é disciplina eclesiástica e que aplica a disciplina eclesiástica na vida da membresia, a tendência é tornar uma igreja mais pura. Oração eficaz, né? Essa oração eficaz aí está associada a orarmos de acordo com aquilo que Jesus disse. O que vocês pedirem em meu nome, o Pai concederá. Mas antes de falar isso, ele disse assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então vocês orarão corretamente, a oração de vocês será eficaz. E aí o testemunho também eficaz, um testemunho que seja condizente com o aprendizado das Escrituras. Então, o que torna uma igreja mais pura? Está aí alguns pontos, né, que sendo encontrados em uma igreja é um sinal de que essa igreja ela é uma igreja que está caminhando, né, nesse processo de pureza, de purificação, tá? Deixa eu ver aqui o horário que nós temos. Eu acho que esse ponto aqui é o último que nós vamos estar tratando hoje. E aí a gente conversa um pouquinho mais e a gente encerra. Então, lembra que nós falamos de unidade, né? Unidade da igreja é o seu grau de isenção, de divisão entre os verdadeiros cristãos, né? Então, quando nós falamos de unidade, nós estamos falando de pessoas que alcançaram uma compreensão, né, de que mesmo não sendo, não pensando todos iguaizinhos, mas eles conseguem conviver juntos porque eles têm pontos de convergência que são maiores do que os de divergência, né? Talvez o texto que a gente precisa mais trazer à memória quando a gente pensa em unidade, e Paulo ele está ensinando sobre isso na carta aos Efésios, capítulo 4, ele diz assim, né, que existe acho que é no capítulo 4, se eu não estiver enganado, há uma só fé, há um só batismo, né, há um só Senhor, há um Deus e Pai de todos, que está sobre todos, né? E ali ele vai falando, então, dos pontos que nos unem, né? Então, quando nós alcançamos essa compreensão, aqueles pontos que traz desunião, eles são superados, né? Então, unidade fala de nós compreendermos e vivermos, né? Essa, essa vida que é proposta e que traz unidade para a igreja. Olha, Jesus fala sobre um só rebanho e um só pastor. Quando ele está falando em João, capítulo 10 e também 17, ele fala sobre esse rebanho. Tanto que Jesus ora por aqueles que crê nele, que são os discípulos, ele ora por aqueles que crerão nele, porque nós seremos um só rebanho e um só pastor. E Paulo fala, que o texto é esse aqui, Efésios capítulo 4, ele fala da unidade da igreja. Deixa eu ver se ainda dá tempo de falar sobre divisão. Acho que dá, estamos 3 minutos. Então, ó, quando a gente pensa, né, nesse assunto de divisão na igreja, os autores do Novo Testamento apresentam sérias advertências para que os que causam divisões, né, para aqueles que causam divisões na igreja. Acho que ficou faltando alguma coisa aí. Mas para aqueles que causam divisões, né, Paulo fala para afastar dessas pessoas, né? Existe ordens expressas para que os cristãos afastem de pessoas que buscam causar divisões na igreja, né? E aqui a gente finaliza que razão nós poderíamos ter para podermos afastar de uma igreja local, né? Qual a razão que eu tenho para poder
dizer assim, olha, eu estou saindo dessa igreja local porque eu entendi que eu preciso procurar uma outra igreja local, uma outra denominação, né? A única razão é o falso ensino da parte dos líderes. Então, assim, olha, se um membro de uma igreja local ele chega à compreensão de que aquilo que a liderança da igreja está ensinando é antibíblica, há então uma recomendação bíblica para afastar dessa igreja. Saia dessa igreja. Busque outra igreja, né? Eu ouvi um pastor agora, o esposo da Ana Paula da Lagoinha, ele falando exatamente desse ativismo que algumas igrejas pregam, que nós falamos há poucos momentos atrás, né? Muita atividade e que priva as pessoas, né, até mesmo de cuidar do bem mais precioso que elas têm, que são a família. E ele estava dizendo, olha, se você está numa igreja, né, que tenha essa forma de pensar e que não quer mudar de forma alguma, talvez seria bom você pensar em procurar uma outra igreja. Porque é um falso ensino, né? Quando há um ensinamento de que Deus só está agindo e que a gente só está crescendo espiritualmente quando a gente está dentro do templo da igreja, aí está um falso ensino. Assim como há um falso ensino no que nós falamos anteriormente de ser igreja em casa, sem encontrar com os irmãos. Aí também está um falso ensino. Então, tanto um quanto o outro é um falso ensinamento. E quando há falso ensinamento e que não há um retorno para o ensino verdadeiro depois de ser alertado, né? Talvez aí está um indício de que é preciso procurar uma igreja que viva o ensinamento correto das Escrituras. E aí, vamos abrir o vídeo um pouquinho aí para a gente conversar um pouquinho sobre isso? O que vocês acham disso? O que vocês acham dessa questão aí que nós falamos de pureza, de unidade, de divisão, né? Se vocês quiserem conversar um pouquinho, a gente conversa e finaliza. Ô, pastor, eu sei que é até complicado falar isso, mas só para a gente comentar. O que que acontece? Seria errado, por exemplo, eu conheço pessoas que não é que o ensino da igreja fosse errado, mas o que que acontece? Por um problema pessoal de, às vezes, não se identificar, estar naquela igreja, né, há um tempo, aí às vezes não há um crescimento espiritual, ou não está bem ali, ela não está conseguindo absorver, e aí de chegar a ponto de falar, não, eu não vou permanecer nessa igreja, eu encontrei uma igreja que eu estou conseguindo lá, né? Eu me sinto mais acolhida, ou lá eu estou conseguindo aprender mais, né? Está conseguindo absorver, porque assim, tem aquela questão ali pessoal, né? A pessoa Uhum, talvez o ambiente, seja lá as pessoas que estão ali ajudaram nesse processo e aquela pessoa migra de igreja. Isso é algo errado? Mesmo que o ensino da igreja que ela estava antes é uma igreja bíblica, né? Não tem nada de errado, ela não saiu por nenhum problema, apenas por uma decisão pessoal. uhum. Ah, eu não entendo como algo algo errado, né? Porque assim, dentro do nosso pensamento batista, né? Eu acho que uma das grandes virtudes que nós temos, né? É exatamente essa liberdade. E a gente precisa cultivar essa liberdade, né? A única ressalva que eu acho que a gente precisa fazer diante disso é porque nós estamos hoje, né, em um processo migratório das pessoas, né? Então, assim, ah, vamos dizer, se uma pessoa ela teve essa compreensão, né, e ela então
vai para uma outra igreja e ali agora, né, ela recebe ensino e ela tanto é edificada quanto ela também edifica, né? Eu acho que não tem problema nenhum, né? Agora, se ela está em busca também somente de ser edificado, né, aí se torna uma pessoa egoísta. Porque o grande problema, Rose, que eu vejo hoje é esse, é pessoas em busca, né, sai de uma igreja, vai para outra e às vezes tem até esse argumento, né? Olha, eu encontrei um lugar mais acolhedor, um lugar onde eu me sinto melhor, um lugar onde eu estou crescendo mais, né? Mas aí, naquele local ali, com pouco tempo, ela também descobre que Que ah, cansa. que já não está É. recebendo, né, aquilo que são pessoas que acham que merece demais. Já é um ponto, já se torna um outro ponto, né? Um outro Aí são ponto pessoas que nunca se sentem, a próxima igreja sempre será melhor do que a que exatamente. está, né? Mas Mas o que eu estava falando não é nem não, nesse dentro da sentido colocação sua, não. da migração constante, porque Aham, aí são pessoas inconstantes, né? sim, Mas aham. estava no sentido mesmo ali de uma escolha, de alguma Não. questão, Dentro, não, né? Porque não, assim, dentro do ponto que pastor, você colocou, não, tudo tranquilo. E eu é acho que nós, porque, como igreja, precisamos ter essa maturidade também para exato, enxergar as coisas. por que eu comento isso? Porque eu conheço casos e às vezes a igreja é, é, em que o membro está saindo, tem muito aquela, como é a palavra que eu colocaria aqui, né? Mas há uma, não é perseguir, não, mas há uma afronta à pessoa, né? Uhum. Ali fica divergindo o tempo todo, e é como aquela pessoa ali, por mais que vai, ela não vai nessa paz que ela queria ir, né? Há essa disputa, vamos dizer, de territórios. Território, hoje está muito presente, né? Então, é por isso que eu fiz a pergunta nisso, porque acaba tendo essa disputa, né? Saiu Uhum. de um aprisco para outro. Mas eu acho que dentro da colocação que você fez, acho que está tudo tranquilo. A não ser que a mentalidade, né, da liderança seja ter muita gente perto dele. É. Quando tem essa mentalidade, é claro que esse líder ele jamais vai querer deixar essa pessoa aí, né? Mas Hum, quando existe uma mentalidade de que a igreja é de Cristo, né, e que nós não somos é, é, a única igreja, né, local que ensina, né, porque às vezes a gente ouve muito isso, né, parece que a gente é a única igreja que tem o melhor ensino e que é o melhor lugar para estar, né? E a gente precisa compreender que não é assim, né? Deus, ele está agindo, né? Deus não é o Deus da minha igreja, da minha denominação, ele está agindo em vários lugares. Em vários lugares ele tem servos fiéis, e se a pessoa está aos cuidados de um servo fiel do Senhor, tudo bem, está tudo tranquilo. é, Hernandes Dias Lopes fala que existem várias igrejas porque existem vários tipos de De pessoas. pessoas. Aham. E que cada um seria alcançado de forma diferente. Se fosse uma igreja igual para todo mundo, não havia tanta conversão, porque as pessoas não se identificariam. Então, por isso que há tanta igreja, cada uma com estilo. Aham. Deus Eu, é eu acho tão que, gracioso que até mesmo nessa problemática, né, que nós fazemos, É Deus está agindo, problemática né? mesmo, né? E Deus está É, trabalhando, Deus todas está as coisas trabalhando. cooperando. Exatamente. eu acredito que esses dias eu tive a oportunidade de conhecer, de falar com um casal que congregava na nossa igreja. E eles saíram da nossa igreja porque ele disse que aonde eles estão, eles foram bem acolhidos, né? Eles foram bem recebidos, né? Hoje eles têm toda essa atenção. E aí eu me perguntei, né? O porquê que ele não tinha isso na nossa igreja? Será que foi a falha da igreja? Ou será que faltou uma falta de comunicação, uma falta de... A gente tem que olhar sempre por dois lados, porque a gente precisa também entender que todo lugar a gente vai encontrar problemas. Tem um pastor Young que ele falava assim que quando nós olhamos a montanha de longe,
nós vemos uma perfeição muito linda na natureza, mas quando nós aproximamos dela, nós começamos a ver alguns defeitos, alguns galhos, alguns animais mortos, algumas coisas defeitos. Então, essa proximidade, nós começamos a ver muitas falhas. E isso vai estar o quê? Em todo lugar a gente vai ver, vai ter isso. Então, a gente precisa identificar o ambiente no qual nós estamos inseridos, se está pregando a palavra de Deus, se está pregando todo o ensino de maneira correta, os problemas que estão ocasionando tá relacionado a algum fator. Pode ser, igual a Rose falou, em questão de essa divisão, sim, mas essa divisão nós não pode ser, não pode trazer nessa separação, né? Eu acho que eu vi uma frase esses dias que pessoas sábias, ideias diferentes não geram conflito, gera novas ideias, né? Pensamentos diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. Então, eu acho assim que conviver no corpo de Cristo é conviver com membros diferentes, com ideias diferentes, mas não gerar divergência, né? Pensamento diferente, mas não gerar divergência, e sim novas ideias. Então, nós temos que ter essa percepção, né? Que nós somos uma igreja, somos corpo de Cristo, temos pensamentos diferentes, mas esses pensamentos não podem gerar conflito, tem que gerar novas ideias. Então, se às vezes a pessoa sai da igreja e ele nem está tendo um problema, ele nem chega até a pessoa, né, para ter um feedback, para se expor o que está acontecendo, e às vezes ele sai mesmo, só, ó, vou embora, não quero nem saber. E chega lá, passou um tempo, ele já encontra problema de novo. Por quê? Porque ele está levando o problema com ele, ele não está deixando, ele não está resolvendo o problema, né? Isso é muito sério, a gente precisa também ter essa sabedoria. Verdade. Por isso que quando a gente fala de igreja, a igreja é um organismo vivo, né? O pastor Wilson Guimarães diz que já se passaram mais de 2000 anos, mas a gente ainda está numa compreensão bem rasa do que é ser igreja, né? Que nós estamos falando de um organismo vivo, não é de uma instituição que a gente pode estudar, mapear tudo direitinho, né? Por isso é que também essas coisas que acontecem a gente precisa analisar caso por caso, não pode generalizar, né? Porque um saiu e fez isso, aí a gente já rotula todo mundo que está saindo, né? Como se fosse a mesma coisa e não é bem assim. Então, assim, eu acho que a liderança madura, ela precisa ir compreendendo melhor essas questões. Eu acho que como pastor eu estou amadurecendo um pouco mais nessa direção, né? Eu já fui de é, sofrer muito e até cobrar muito essas questões, e hoje eu acho que a minha mente já está mais amadurecida, amadurecendo nessa direção. Amém? Acho que podemos finalizar, né? Foi bom estar com vocês hoje falando sobre a eclesiologia. Próxima aula, se o Senhor nos permitir, a gente conclui esse assunto. A gente ainda estamos agora na metade das nossas aulas hoje, 4 aulas, temos mais 4 pela frente. Então a gente tem mais uma de eclesiologia, 2 de escatologia e depois a gente faz uma avaliação, tá? Mas foi muito Eu bom, ia que Deus sabe. perguntar, pastor, esse semestre ia ser o quê? Não Eu, vai ser eu, trabalho, vai ser avaliação, né? Vamos fazer uma avaliação. Tanto a gente já está avaliando, né, nas aulas, resumos também, mas dessa vez vamos fazer uma avaliação. Não vou passar nenhum resumo de livro ou trabalho para vocês, não. Tá bom? Já era pra lá, ó, a É, alegria lá, ó, pastor. se alegrou, se Nossa. alegrou. Todo Ah, frio que pastor, ela, já tem que tanta ela tá lá leitura que eu não aguento mais, não. Tô aqui morrendo de frio, pastor. Pois Eu tô é. olhando para ela e A, aqui o Frio. negócio tá Peguei indo uma Aracatu, blusa, longe. não foi o suficiente. Fui lá, coloquei uma blusa, não foi o suficiente. Depois fui lá e peguei um cobertor, morrendo de frio. Meu eu vi que Deus. ela colocou a touquinha na cabeça aí, agasalhando, mas a E Muito. hora nós que aqui, né, pastor, falou no da. calorzão de Pois é, Guanambi. mas Aracatu é igual um deserto, né, irmã Jair? De dia faz Uhum. muito calor e à noite faz frio. Que maravilha. Gente, Deus abençoe, bom final de semana para vocês e para a família de vocês. A Amém. paz. Final de semana Amém. na Fiquem A na paz do paz. paz. Senhor. Deus Amém. abençoe. Boa noite, bom final de semana.
Obrigado, Itaclés. Tenha a paz do Senhor a todos. Boa noite, pastor, colega. Boa noite, Lene. Nossa.